Então acompanhe a entrevista com o piloto Ferraz, falando sobre esse esporte. Ele parece um carro de Fórmula 1. Ao longe, tem tudo para lembrar um daqueles velozes bólidos da Fórmula 1. Mas não é um Fórmula 1. Com motores até 1.600 centímetros cúbicos e que antigamente era permitido também motor turbo, né? Mas foi retirado. Esse ano vai ter duas provas. Esses automóveis são automóveis inteiramente nacionais, construídos no Brasil com motores de carros de série que são adaptados a essa circunstância. Quais são esses motores? Motor GM, motor Fiat, até 1.600, e o motor Passat, o motor Ford, qualquer motor até 1.600 centímetros cúbicos. Isso, naturalmente, vai trazer uma grande vantagem para que a gente possa divulgar. Esses carros, na verdade, já corriam em fórmulas anteriores. O Fórmula V, o Fórmula Super V, o Fórmula Fiat e o Fórmula 2 Brasil. Todos esses carros para que haja mais um novo espetáculo, para que aqueles aficionados possam se divertir, possam acompanhar e, principalmente, para que os pilotos que estão em fase de ascensão tenham caminhos para fazer antes de se lançarem a uma aventura internacional, antes de correr fora do Brasil. E agora que está tudo resolvido, quantos carros, quantos pilotos já estariam disponíveis para participar de uma prova agora? E a gente tinha disponível já 15 carros, tá? Com 33 afirmações de pilotos, inclusive de outros estados. Que beleza, gente. Uma categoria que já começa com 33 inscritos, José Ferraz e seus companheiros, que isso realmente aconteça. Muito obrigado. Com carros muito semelhantes aos carros da Fórmula 2 sul-americana. A Fórmula Super 1600 está se desenvolvendo atualmente apenas em São Paulo, com pretensões de se fazer realizar um campeonato brasileiro, se possível ainda no ano que vem. Até agora, 2 etapas do Campeonato Paulista foram disputadas. Uma delas no domingo passado, no Autódromo de Interlagos, e essa prova teve a cobertura do Departamento Esportivo da sua TV Gazeta. Eu estive lá e agora a gente vai acompanhar a gravação que foi feita com as 9 voltas da segunda etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Super 1600. Foram 9 voltas e você vai conhecer esta, que pode ser considerada a mais rápida categoria do automobilismo brasileiro. A TV Gazeta na sintonia de todos os esportes. Nós estamos em Interlagos. É a Fórmula Super 1600 que você vai acompanhar. Tendo José Carlos Romano na pole position com a 17. O Mário Luiz Miguel é o segundo colocado, número 7. Daqui a pouquinho vai pintar a largada. Temos o carro 41 de Cláudio Antônio Gonzalez, o carro número 3 de Enzio Filho. E aí a largada. Que você acompanha na sintonia da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, com José Carlos Romano na pole. Você vê que o Cláudio Antônio Gonzalez já pula para o primeiro lugar, deixando para trás o Romano e o Miguel. Essa prova de Super 1600, uma categoria criada este ano, estamos vivendo a segunda etapa aqui no Autódromo de Interlagos. Você acompanha na sua televisão Gazeta, o canal 11 de São Paulo, dando total cobertura a todos os esportes. Aí passando, você acompanha o carro número 41, o carro de Cláudio Antônio Gonzalez, na liderança dessa prova de Super 1600, prevista para exatamente 9 voltas. Eu estou aqui com o José Manuel Ferraz de Moraes, que é piloto da Fórmula Super 1600. Se ia largar, o carro deu problema, acabou não largando. E a gente vai aproveitar para conversar com ele enquanto você vê as imagens da Fórmula Super 1600. O que é exatamente essa categoria criada aqui no automobilismo de São Paulo, Ferraz? Olha, é uma categoria que fez um cata propriamente de carros parados da antiga Fórmula 2 e Fórmula Fiat. Então a gente juntou todo mundo, todos os pilotos, e fizemos uma categoria, que é essa atual Fórmula Super 1600. Gonzalez, Mário Luiz Miguel. Final de reta, eles devem atingir aproximadamente uns 235. Não, mas é bastante. Aptos de participantes que vêm, Paraná, muita gente do Rio de Janeiro também, que participava de prova. E nós vamos ter uma categoria... Falando da corrida, eles estão indo para a quinta volta? Tem mais chance de se juntar a eles. Ele promete sim, ele promete, porque como nós vimos nas primeiras voltas, ele andou propriamente junto, né? Agora ele se afastou um pouquinho, mas isso é equipamento inferior.
mas logo ele... Então aí os dois líderes então, o José Carlos Romano com o carro número 17, o Cláudio Antônio Gonzalez com o carro 41 e só agora chegando o Mário Luiz Miguel com o carro número 7. É evidente que não é uma diferença muito grande, a diferença ainda está do Mário Luiz Miguel, mas é conforme está nos dizendo aqui o Ferraz. Até há uma diferença aí de equipe, né, de força de equipe de um para o outro que faz com que os dois estejam andando mais na frente. A equipe hoje que está com mais estrutura, com mais condição, dando melhores possibilidades para o piloto, qual é a equipe, Ferraz? Olha, eram os carros que propriamente eles tinham um grande acerto na Fórmula 2. Então para eles se torna mais fácil, né? Que eles têm tudo propriamente pronto, né? Armado. E aí eles vêm completando mais uma volta. O Romano em primeiro lugar. Temos em setembro a terceira etapa do Campeonato Paulista de Super 1600. Este ano, vivendo a sua segunda corrida, com a expectativa de partir para um Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um Campeonato Brasileiro acontecer já no ano que vem, Ferraz? Ah, sim, sem dúvida. A fazer esse campeonato regional. O Mário Miguel, que hoje está em terceiro lugar, volta, mano, e passou com ele colocado. E daqui a pouco, mano, o Mário viu que realmente não tinha condições de chegar para manter o terceiro lugar. Perfeito. Que para montar essa categoria foi muito difícil. A categoria, o regulamento foi baseado propriamente num regulamento que tinha sido guardado em 84, propriamente dito, guardado